Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o papel da escola no desenvolvimento da oralidade infantil. Essa será a nossa primeira aula sobre esse assunto, certo? Então pessoal, é preciso perceber aqui que a oralidade é um processo dinâmico, é constante, é evolutivo e que se manifesta aí a partir de contextos relevantes na infância, ok? Levando isso tudo em consideração, a prática de trabalhar a oralidade enfatiza que falar e pensar não são habilidades aprendidas isoladamente, mas sim através da interação com terceiros. Então, conversar sobre variados assuntos auxilia a criança a refletir sobre eles, expandindo assim a sua linguagem e seu pensamento. Então, durante todo esse processo, nós, educadores, nós temos o dever de escutar as crianças e proporcionar oportunidades para que, por meio do brincar, do explorar, interagir, elas possam construir a sua própria linguagem, cada um com o seu ritmo próprio. Então aqui é preciso que o educador ele valorize essa questão da prática, se dedicando ao crescimento desse processo através de atividades que possam ser estruturadas e implementadas no dia a dia. Então hoje em dia as crianças elas dedicam horas a fio à televisão, que muitas vezes substitui a presença e a companhia dos pais. Muitas crianças ficam com os avós, não é mesmo? Ou em escolas durante a tarde e o final do dia, quando retornam para casa, os pais se ocupam ali com aquelas tarefas domésticas, sem tempo para um diálogo com as crianças e os momentos de carinho acabam sendo negligenciados. E é aí que a televisão entra em cena, né? Enquanto os pais cuidam dos afazeres do lar, as crianças assistem televisão. Após o jantar, estão todos cansados e os carinhos e diálogos se resumem a poucas palavras como boa noite. Infelizmente, é cada vez menos comum os pais e mães se engajarem em diálogos significativos e agradáveis com seus filhos, devido a uma série de fatores, claro, como a imersão no mundo digital e uma rotina atarefada. A escassez de conversa também se faz presente entre os adultos que compõem o ambiente familiar. Então, durante o dia, as crianças tendem a passar muito tempo diante da televisão. Elas estão ali, em silêncio, elas estão sem interação, enquanto os adultos responsáveis por elas raramente brincam ou conversam com eles, levantando-se a questão. Quem deve, pessoal, ser responsável pela promoção do desenvolvimento da fala dessas crianças? As horas que as crianças passam na companhia da TV têm o seu valor para o desenvolvimento da oralidade, certo? Mas, uma vez que apresentam a elas diversas situações em que a fala se torna uma ferramenta, ao assistir à TV, se deparam com exemplos de falantes se aproximando da fala adequada. Entretanto, até mesmo na TV, né, os personagens ali bem instruídos cometem erros, né, de concordância e que ressalta ali a importância de não apenas deixar as crianças diante da TV, mas também selecionar cuidadosamente os programas a serem assistidos. Os adultos podem se envolver questionando as crianças sobre seus programas e personagens favoritos, além de poderem ler histórias relacionadas a desenhos animados, como o Rei Leão ou até a Branca de Neve, e fazer ali as comparações. Posteriormente, depois, podem pedir ali que as crianças recontem, né, a história, o que contribui para o desenvolvimento oral, mas também para o desenvolvimento emocional e afetivo. Atividades como leitura, organização do cotidiano, folhear ali as revistas, as brincadeiras verbais, cantigas, são tão importantes para o desenvolvimento da afetividade e da linguagem oral. É importante aqui, pessoal, entender que essas práticas elas não são de domínio exclusivo da escola ou da televisão. Na educação infantil, o processo de leitura e escrita deve ser explorado sem a pressão de alfabetizá-las até o final do período.
ok? A abordagem aqui dos professores nas instituições de ensino deve incorporar conhecimentos e experiências adquiridos a partir dos estudos teóricos sobre a leitura e a escrita. Pessoal, é essencial aqui que a criança compreenda a relevância social e entenda o porquê de aprender e qual é o papel da leitura e da escrita na vida das pessoas, certo? É fundamental, então, explorar perguntas como: onde encontramos as letras no nosso dia a dia? Qual a utilidade delas? Em que contexto nós escrevemos? Por que aprendemos a ler e a escrever? Olha só, esses questionamentos, eles serão relevantes apenas se as crianças estiverem engajadas no universo da leitura e da escrita. Pois se não lhes fizer sentido, o que vai acontecer? Não haverá motivo para prosseguir, partindo do pressuposto de que as crianças já possuem ali algum conhecimento prévio, né? Então, é o nosso dever destacar esses conhecimentos e registrá-los e também avaliá-los. O educador, ele deve valorizar esses conhecimentos, mesmo que possam parecer desorganizados, explorando junto às crianças diversas fontes de informação, como jornais, revistas, livros, enciclopédias, vídeos, e revisando todas essas hipóteses, transformando, claro, cada uma delas, né? Estamos encerrando a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado do assunto, do tema explorado durante a aula. Até mais, pessoal!